Olá pessoal, Professor Tudão em parceria com o SOS Curso. Vamos agora falar da nossa lei do ITCD, Imposto sobre a Transmissão, Causa, Morte e Doações de Quaisquer Bens ou Direitos no Estado do Mato Grosso, lei que provavelmente vai estar no seu edital, a Lei 7.850 de 18 de dezembro de 2002. Vamos ler ela aqui para você poder captar e, a princípio, conseguir estudar cada vez mais essa lei e os importantes conceitos que ela contém. Vamos lá? Lei 7.850 de 18 de dezembro de 2002 dispõe sobre imposto sobre a transmissão, causa, morte e doação de quaisquer bens ou direitos, o ITCD. O governador do estado de Mato Grosso, tendo em vista o que dispõe o artigo 42 da Constituição Estadual, sanciona a seguinte lei. Capítulo 1 da incidência. Artigo 1º. O imposto sobre transmissão, causa, morte e doação de quaisquer bens ou direitos, o ITCD, incide sobre 1. A sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória. 2. A doação a qualquer título. Parágrafo 1º. Nas transmissões referidas neste artigo ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos forem os herdeiros, legatários ou donatários. Parágrafo 2º. Compreende-se no inciso 1 do caput a transmissão de bem ou direito por qualquer título sucessório, inclusive o fideicomisso. Parágrafo 3º. A legítima dos herdeiros, ainda que gravada, e a doação ou legado com encargo sujeitam-se ao imposto como se não fossem. Parágrafo 4º. No caso de aparecimento do ausente, fica assegurada a restituição do imposto recolhido pela sucessão provisória. Parágrafo 5º. Estão compreendidos na incidência do imposto os bens ou direitos que, na divisão de patrimônio comum, na partilha ou adjudicação, forem atribuídos a um dos cônjuges ou conviventes, ou a qualquer herdeiro, acima da meação ou quinhão. Parágrafo 6º. Para efeito do disposto nesta lei, considera-se doação qualquer ato ou fato não oneroso que importe ou se resolva em transmissão de quaisquer bens ou direitos. Artigo 2º. O disposto neste artigo aplica-se sobre a transmissão causa mortis e sobre a doação a qualquer título de 1. Propriedade, posse, domínio útil ou qualquer outro direito real relativamente a bem imóvel. 2. Bens móveis e semoventes, títulos, créditos ou quaisquer outros direitos. Parágrafo 1º. O ITCD alcança, inclusive, a transmissão causa mortis ou doação de 1. Qualquer título ou direito representativo do patrimônio ou capital de sociedade e companhia, inclusive ação, cota, quinhão, participação civil ou comercial, nacional ou estrangeira, bem como direito societário, debênture, dividendo e crédito de qualquer natureza. 2. Dinheiro, haver monetário em moeda nacional ou estrangeira e título que o represente, depósito bancário e crédito em conta corrente, depósito em caderneta de poupança e a prazo fixo, cota ou participação em fundo mútuo de ações, de renda fixa de curto prazo e qualquer outra aplicação financeira e de risco, seja qual for o prazo e a forma de garantia. 3. Bem incorpora em geral, inclusive título e crédito que o represente, qualquer direito ou ação que tenha de ser exercido e direitos autorais. Parágrafo 2º. A transmissão de propriedade ou domínio útil de bem imóvel ou de direito a ele relativo, situado no Estado, sujeita-se ao imposto ainda que o respectivo inventário ou arrolamento seja processado em outro Estado, no Distrito Federal ou no exterior. E, no caso de doação, ainda que doador, donatário ou ambos não tenham domicílio ou residência nesse Estado. Parágrafo 3º. O bem imóvel, título, o direito em geral, inclusive os que se encontram em outro Estado ou no Distrito Federal, também ficam sujeitos ao imposto de que trata esta lei, no caso de um inventário, arrolamento ou testamento, processar-se nesse Estado ou nele tiver domicílio doador. Parágrafo 4º. O bem imóvel, o título e o direito em geral, inclusive os que se encontram em outro Estado ou no Distrito Federal, também ficam sujeitos ao recolhimento do imposto de que trata esta lei, na hipótese de inventário ser processado extrajudicialmente dentro do Estado de Mato Grosso. Artigo 3º.
O imposto é devido nas hipóteses abaixo especificadas, sempre que o doador residir ou tiver domicílio no exterior, e no caso de morte, se o de cujos possuía bens era residente ou teve seu inventário processado fora do país. 1. Sendo corpóreo bem transmitido. A. Quando se encontrar no território do Estado. B. Quando se encontrar no exterior e o herdeiro, legatário ou donatário tiver domicílio nesse Estado. 2. Sendo incorpóreo bem transmitido. A. Quando o ato de sua transferência ou liquidação ocorrer nesse Estado. B. Quando o ato referido na linha anterior ocorrer no exterior e o herdeiro, legatário ou donatário tiver domicílio nesse Estado. Capítulo 2. Do fato gerador. Artigo 4º. Ocorre o fato gerador do ITCD. 1. Na transmissão de qualquer bem ou direito havido por sucessão legítima ou testamentária, inclusive a sucessão provisória. 2. Na transmissão por doação a qualquer título de quaisquer bens ou direitos. 3. Na aquisição de bem ou direito em excesso pelo herdeiro ou cônjuge meeiro na partilha, em sucessão causa-mortes ou em dissolução de sociedade conjugal. Capítulo 3. Da não incidência. Artigo 5º. O imposto não incide sobre 1. Transmissões ou doações em que figurarem como herdeiros, legatários ou donatários a União, os Estados, o Distrito Federal ou os municípios. B. Os templos de qualquer culto. C. Os partidos políticos e suas fundações. D. As entidades sindicais. E. As instituições educacionais e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. F. As autarquias e as fundações instituídas e mantidas pelo poder público. 2. A renúncia pura e simples de herança ou legado sem designação do beneficiário. 3. O fruto e o rendimento do bem do espólio havido após o falecimento do autor da herança ou legado. 4. A importância deixada ao testamenteiro a título de prêmio ou remuneração até o limite legal. Parágrafo 1º. Sem prejuízo da observância do estatuído no parágrafo 2º, a não incidência prevista nas alíneas C, D e E do inciso 1 fica condicionada a que as entidades nela mencionadas atendam aos seguintes requisitos. 1. Não distribuam qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título. 2. Apliquem integralmente no país os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. 3. Mantenham escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplica-se às entidades mencionadas nas alíneas B a F do inciso 1, desde que os bens, direitos, títulos ou créditos sejam destinados ao atendimento de suas finalidades essenciais. Capítulo 4. Da isenção. Artigo 6º. Fica isenta do ITCD 1. A transmissão causa-mortes. A. De patrimônio cujo valor total transferido a cada beneficiário não ultrapassar a 1.500 unidades de padrão fiscal do Estado do Mato Grosso, UPF-MT. B. Na extinção do usufruto quando no proprietário tiver sido o instituidor. C. Da quantia devida pelo empregador ao empregado por institutos de seguro social e previdência, oficiais ou privados, de verba e prestação de caráter alimentar, decorrentes de decisão judicial em processo próprio e do montante de contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, do Fundo de Participação dos Programas de Integração Social, o PIS, e do Programa de Participação no Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, não recebido em vida pelo titular. 2. A doação. A. Cujo valor não ultrapassar 500 unidades padrão fiscal do Estado de Mato Grosso, PF-MT. B. De bem imóvel incluída a construção, destinado ao programa de habitação popular, devidamente reconhecido pelo poder público competente. C. De bem imóvel para assentamentos rurais concernentes ao programa de reforma agrária. D.
de bem imóvel urbano ou rural com matrícula oriunda de área pública, nos casos de legitimação de posse, quando se tratar do seu primeiro registro de direito real, e de bem imóvel urbano ou rural, a empresa pública ou a sociedade de economia mista, quando integrante da administração pública estadual indireta do Estado de Mato Grosso. Capítulo 5. Dos contribuintes e responsáveis. Artigo 7º. São contribuintes do ITCD: 1. Na transmissão causa-mortes, o herdeiro ou o legatário. 2. No fideicomisso, o fiduciário. 3. Na doação, o donatário. 4. Na cessão de herança ou de bem ou direito a título não oneroso, o cessionário. Parágrafo único. Na hipótese do inciso número 3, se o donatário não residir nem for domiciliado no estado do Mato Grosso, contribuinte será o doador. Artigo 8º. Na impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: 1. O tabelião, o escrivão e demais serventuários de ofício em relação aos atos tributáveis praticados por eles ou perante eles, em razão de seu ofício. 2. A empresa, instituições financeiras e todo aquele a quem couber a responsabilidade do registro ou a prática de ato que implique a transmissão, causa-morte ou doação de bem móvel ou imóvel e respectivo direito ou ação. 3. O doador, o cedente de bem ou direito, e no caso do parágrafo único do artigo anterior, o donatário. 4. Qualquer pessoa física ou jurídica que detiver o bem transmitido ou estiver na sua posse, na forma desta lei. 5. Os pais pelo imposto devido pelos seus filhos menores. 6. Os tutores, os curadores, pelo imposto devido pelos seus tutelados ou curatelados. 7. Os administradores de bens de terceiros pelo imposto devido por estes. 8. O inventariante ou testamenteiro pelo imposto devido pelo espólio. Parágrafo único. Os serventuários dos registros de imóveis que procederem ao registro de formais de partilha e de cartas de adjudicação e os servidores do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, DETRAN Mato Grosso, que procederem à transferência de propriedade por doação ou causa-morte de veículos sem a comprovação do pagamento do ITCD, responderão solidariamente com o contribuinte pelo imposto devido. Capítulo 6. Da base de cálculo. Artigo 9º. A base de cálculo do ITCD é o valor venal do bem ou direito ou o valor do título ou crédito transmitido ou doado. Parágrafo único. Entende-se por valor venal o valor corrente de mercado do bem ou direito na data da transmissão pela sucessão ou doação. Artigo 10. Nos casos abaixo especificados, observado o disposto no artigo anterior, a base de cálculo é: 1. Na doação da nua propriedade, na instituição e na extinção de usufruto, uso e habitação, 70% do valor do bem. 2. Na instituição de fideicomisso, o valor do bem ou direito. 3. Na herança ou legado, o valor aceito pela fazenda pública ou fixado judicial ou administrativamente. Artigo 11. O valor do bem ou direito, base para o cálculo do imposto, nos casos em que este é pago antes da transmissão, é o da data em que for efetuado o pagamento. Artigo 12. Nas transmissões causa-mortes, quando o inventário obedecer ao rito convencional e nas demais transmissões não onerosas sujeitas a processos judiciais, a base de cálculo será o valor do bem ou direito constante da avaliação judicial. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica quando houver expressa concordância da Fazenda Pública Estadual com o valor atribuído ao bem pelo inventariante ou testamenteiro, ou dos herdeiros e ou legatários com o valor proposto pela Fazenda, desde que em qualquer dos casos seja o mesmo homologado pelo juiz competente. Artigo 13. Ainda nas transmissões causa-mortes, quando o inventário e a partilha obedecerem ao rito sumário, e nas doações de bens e direitos, sempre que a autoridade fazendária não concordar com o valor atribuído pelos herdeiros, legatários ou donatários,
O imposto será lançado mediante arbitramento da base de cálculo, notificando-se o contribuinte para que promova o respectivo recolhimento no prazo legal. Parágrafo 1º. O regulamento disporá sobre a forma de reclamação do valor arbitrado, quando houver discordância do contribuinte. Parágrafo 2º. Fica assegurado ao interessado o direito de requerer a avaliação judicial, incumbindo-lhe, neste caso, o pagamento das despesas. Artigo 14. Na hipótese de sobrepartilha, o imposto devido na transmissão causa-morte será recalculado para considerar o acréscimo patrimonial de cada quinhão. Artigo 15. Em qualquer das hipóteses previstas nos artigos 11 a 14, o valor da base de cálculo, em se tratando de imóvel ou direito a ele relativo, não será inferior: 1. Quando urbano, ao valor fixado para o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU. 2. Quando rural, ao valor total do imóvel declarado pelo contribuinte para efeitos do lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR. Artigo 16. No caso de valores mobiliários, ativos financeiros e outros bens negociados em bolsa, considera-se valor venal o da cotação média publicada na data do fato gerador. Artigo 17. No caso de ações não negociadas em bolsas, cotas ou outros títulos de participação em sociedades comerciais ou civis de objetivos econômicos, considera-se valor venal o seu valor patrimonial na data da ocorrência do fato gerador. Artigo 18. Fica a Secretaria de Estado de Fazenda autorizada a divulgar lista de preços mínimos para efeitos de base de cálculo do ITCD. Artigo 18-A. Caso a Secretaria da Fazenda, no Mato Grosso, ultrapasse 30 dias para apresentar sua avaliação, poderá o contribuinte efetuar o recolhimento do ITCD, mediante uma guia emitida pela Cefaz Mato Grosso, tendo por parâmetro: 1. No caso de imóvel rural, o valor previsto no ITR, nos termos do artigo 15, inciso 2 desta lei. 2. No caso de imóvel urbano, o valor previsto no IPTU. 3. No caso de veículos automotores, o valor previsto no IPVA. 4. No caso dos semoventes, os valores previstos nas listas de preços mínimos divulgados através das portarias da Secretaria da Fazenda do Mato Grosso. 5. Nos demais casos, o valor indicado pelo contribuinte. Parágrafo 1º. Caso o valor, quando arbitrado pela Cefaz Mato Grosso, seja maior que o adotado como base de cálculo, a diferença do imposto será paga mediante a emissão de uma guia complementar, sem nenhuma correção. Parágrafo 2º. Caso o valor, quando arbitrado pela Cefaz Mato Grosso, seja menor que o adotado como base de cálculo, o imposto pago a maior deverá ser restituído ao contribuinte. Parágrafo 3º. Caso o contribuinte não concorde com o valor arbitrado pela Cefaz Mato Grosso, poderá recorrer via administrativa, nos termos do parágrafo 1º do artigo 13 desta lei, e não satisfeito, poderá também recorrer à via judicial. Capítulo 7. Das alíquotas. Artigo 19. As alíquotas do imposto são fixadas de acordo com as diferentes faixas de escalonamento da base de cálculo atribuída por fato gerador dos bens transmitidos por doação ou causa-mortes, constante das tabelas abaixo. 1. Nas transmissões causa-mortes. Faixa, escalonamento da base de cálculo referente a cada fato gerador, considerado quinhão de cada herdeiro ou legatário, alíquota. Até 1.500 UPF Mato Grosso, isento. Acima de 1.500 até 4.000 UPF Mato Grosso, 2%. Acima de 4.000 até 8.000 UPF Mato Grosso, 4%. Acima de 8.000 até 16.000 UPF Mato Grosso, 6%. Acima de 16.000 UPF Mato Grosso, 8%. Nas doações, faixa, escalonamento da base de cálculo referente a cada fato gerador, alíquota. Até 500 UPF Mato Grosso, isento. Acima de 500 até 1.000 UPF Mato Grosso, 2%. Acima de 1.000 até 4.000 UPF Mato Grosso, 4%. Acima de 4.000 até 10.000 UPF Mato Grosso, 6%. Acima de 10.000 UPF Mato Grosso,
8%. Parágrafo 3º. Nas hipóteses previstas neste artigo, a alíquota fixada em cada faixa será aplicada exclusivamente sobre o montante que exceder o limite fixado para aquela imediatamente inferior. Parágrafo 4º. O valor total do imposto devido será calculado somando-se os valores apurados em relação a cada faixa de tributação. Parágrafo 5º. Em relação ao inciso 2 do caput deste artigo, o imposto será recalculado a cada doação efetuada no mesmo ano civil pelo mesmo doador ao mesmo donatário, adicionando-se à base de cálculo os valores dos bens ou direitos anteriormente transmitidos, deduzindo-se os valores dos impostos que já foram recolhidos. Parágrafo 6º. Fica dispensado o pagamento do ITCD quando o valor a pagar for inferior a uma unidade padrão fiscal mato-grossense. Capítulo 8. Das obrigações do contribuinte. Artigo 20. São obrigações do contribuinte e do responsável tributário solidário. 1. Recolher o imposto devido ou exigir a comprovação do seu recolhimento nos prazos e forma previstos nesta lei, no seu regulamento e em legislação complementar. 2. Prestar ao fisco informações relativas à transmissão, causa-mortes ou doações de quaisquer bens ou direitos efetuadas, bem como relacionados à apuração e recolhimento do imposto correspondente, na forma, condições e prazos estabelecidos nesta lei, no seu regulamento e em legislação complementar. 3. Exibir ou entregar ao fisco, quando exigidos pela legislação ou quando solicitados, documentos e outros elementos relacionados com a condição de contribuinte do imposto ou com a sucessão verificada ou doação realizada. 4. Não embaraçar a ação fiscal e assegurar ao fiscal de tributos estaduais o acesso aos seus estabelecimentos, depósitos, dependências, móveis, imóveis, utensílios, veículos, máquinas, equipamentos, programas de computador, dados magnéticos ou ópticos, mercadorias, ações, títulos ou direitos a eles relativos, papéis de controle e outros elementos relacionados ao fato gerador do ITCD e seu recolhimento. 5. Conservar os documentos de arrecadação do imposto e, quando for o caso, os de reconhecimento de desoneração, bem como os demais documentos concernentes à transmissão, causa-mortes ou doação de quaisquer bens ou direitos, pelo prazo previsto no regulamento não inferior a 5 anos, contados da data do primeiro exercício seguinte àquele em que ocorreu o fato gerador ou recolhimento do imposto. 6. Cumprir as demais obrigações acessórias previstas nesta lei, no seu regulamento e em legislação complementar. Capítulo 9. Do recolhimento do imposto. Artigo 21. O imposto será recolhido em documento próprio, conforme modelo aprovado pela Secretaria de Estado de Fazenda, nos seguintes prazos. 1. Na transmissão causa-morte, no prazo de 30 dias após a decisão homologatória de cálculo ou do despacho que determinar seu pagamento. 2. Na doação antes da celebração do ato ou contrato correspondente, observado o disposto no parágrafo 1º. 3. Nos casos não especificados, decorrentes de atos judiciais, dentro de 30 dias contados da sua ciência pelo contribuinte. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista no inciso número 2, a. Na partilha de bem ou divisão de patrimônio comum, quando devido, o ITCD será pago no prazo de 30 dias do trânsito em julgado da sentença, antes da expedição da respectiva carta ou da lavratura da escritura pública. B. Ocorrendo por meio de instrumento particular, os contratantes ficam também obrigados a efetuar o recolhimento do ITCD antes da celebração e mencionar em seu texto data, valor e demais dados do documento de arrecadação. C. Na doação de qualquer bem ou direito, objeto de instrumento lavrado em outro estado, 30 dias contados da lavratura do instrumento. D. Os tabeliães e serventuários responsáveis pela lavratura de atos que importem em doação de bens ficam obrigados a exigir dos contratantes a apresentação do respectivo documento de arrecadação do ITCD, cujos dados devem constar no instrumento de transmissão. E. Sendo ajustada verbalmente, aplicam-se no que couber as disposições deste artigo, devendo os contratantes, na forma prevista em regulamento, fazer constar do documento de arrecadação dados suficientes para identificar o ato jurídico efetivado. F. Todo aquele que praticar, registrar ou intervier em ato ou contrato relativo à doação de bens ou direitos está obrigado a exigir dos contratantes
a apresentação do respectivo documento de arrecadação do imposto? G. Em se tratando de doação de veículos, a apresentação do respectivo instrumento ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, DETRAN Mato Grossense, será sempre precedida do pagamento do ITCD. Parágrafo 2º. O pagamento do imposto poderá ser parcelado na forma que dispuser o regulamento. Artigo 22. Os débitos fiscais decorrentes do não pagamento do ITCD no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional pelo Índice Nacional de Preços a Consumidor Amplo, o IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ou por outro índice de preços de caráter nacional que vier a substituí-lo. Parágrafo 1º. A correção monetária será efetuada com base nos coeficientes em vigor no mês em que deva ocorrer o pagamento do débito fiscal, considerando-se para todos os efeitos, como termo inicial, o mês em que houver expirado o prazo normal para recolhimento do tributo. Parágrafo 2º. Os coeficientes relativos a determinado mês serão calculados com base no IPCA, divulgado pelo IBGE no mês anterior, qualquer que seja o correspondente período de referência, observada a respectiva acumulação no período considerado. Artigo 23. Os valores do imposto não integralmente pagos nos prazos previstos na legislação, inclusive os valores relativos às parcelas mensais decorrentes de acordo de parcelamento e reparcelamento, serão acrescidos de juros de mora equivalente a 1% ao mês, calendário ou fração. Parágrafo 1º. Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento do tributo e serão calculados sobre o respectivo valor corrigido monetariamente. Parágrafo 2º. Em caso de parcelamento ou reparcelamento, o valor de cada parcela mensal será acrescido dos juros de mora equivalentes a 1% ao mês calendário. Parágrafo 3º. Os juros de mora, seja qual for o motivo determinante da inadimplência, serão aplicados sem prejuízo da imposição e das penalidades cabíveis ou de quaisquer outras medidas garantia previstas na legislação tributária. Artigo 24. O recolhimento espontâneo feito fora do prazo fixado na legislação tributária para vencimento da obrigação principal sujeitará o contribuinte à multa de 0,333% ou 333 milésimos de inteiro por cento ao dia, até o limite máximo de 20%, aplicável sobre o valor do imposto corrigido monetariamente. Capítulo 10. Das penalidades. Artigo 25. O descumprimento das obrigações principal e acessórias instituídas pela legislação do Imposto sobre a Transmissão, Causa-Morte e Doação de quaisquer bens ou direitos ITCD fica sujeito às seguintes penalidades. 1. Quando o inventário ou rolamento processado judicialmente não for aberto até 120 dias após o óbito, multa equivalente a 5% do valor do imposto devido na transmissão causa-mortes. Se o atraso exceder a 240 dias, a multa será de 10%. 1A. Quando o inventário ou rolamento processado extrajudicialmente não for protocolado na Secretaria de Estado da Fazenda até 120 dias após o óbito, multa equivalente a 5% do valor do imposto devido na transmissão causa-mortes. Se o atraso exceder a 240 dias, a multa será de 10%. 2. Falta de recolhimento do imposto por omissão, inclusive decorrente de declaração falsa ou sonegação de bens do contribuinte, responsável, se eventual de justiça, tabelião ou terceiro. Multa equivalente a 100% do valor do imposto que não foi recolhido. 3. Apurando-se que o valor atribuído ao bem ou direito, objeto de transmissão, causa-morte ou doação, em documento particular ou público, tenha sido inferior ao praticado no mercado, multa equivalente a 100% da diferença do imposto não recolhido, sem prejuízo do pagamento desta e dos acréscimos cabíveis. 4. Descumprimento de obrigação acessória estabelecida nesta lei, em regulamento ou em legislação complementar, multa de 10 unidade padrão fiscal do Mato Grosso por infração, aplicável tanto ao contribuinte quanto ao responsável solidário que concorreu para a sua ocorrência. Parágrafo 1º.
As multas previstas neste artigo, excetuadas as expressas em unidade padrão fiscal mato-grossense, serão calculadas sobre os respectivos valores básicos, corrigidos monetariamente. Parágrafo 2º. Em relação às multas baseadas na UPF Mato Grosso, fixadas no inciso 4 deste artigo, será considerado para a conversão em moeda corrente o valor correspondente a 25% do valor da UPF Mato Grosso, quando o pagamento for efetuado dentro do prazo fixado no documento que instrumentou a respectiva exigência. As multas baseadas em UPF Mato Grosso serão convertidas em moeda corrente na data do respectivo lançamento, aplicando-se o disposto no artigo 47e, parágrafo 11 da Lei 7.098, de 30 de dezembro de 1998. Artigo 26. A imposição de penalidade ou pagamento da multa respectiva não exime o infrator de cumprir a obrigação inobservada. Artigo 27. Apurada qualquer infração à legislação do ITCD, instituído por esta lei, será lavrada notificação auto de infração, NAI. A lavratura da NAI é de competência privativa do fiscal de tributos estaduais. Artigo 28. O autuado poderá pagar a multa fixada na NAI, notificação auto de infração, com desconto de 50%, dentro do prazo de 30 dias contado da notificação da sua lavratura, desconto de 20%, enquanto não efetuado julgamento em primeira instância, ou após proferida a respectiva decisão, durante o prazo fixado para pagamento do crédito tributário correspondente. Parágrafo único. O pagamento efetuado nos termos deste artigo não dispensa nem elide a aplicação da correção monetária e dos juros de mora devidos. Capítulo 11. Da administração tributária. Artigo 29. Não serão lavrados, registrados ou averbados pelo tabelião, escrivão e oficial de registro de imóveis atos e termos de seu cargo sem a prova do pagamento do ITCD. Artigo 30. Compete aos fiscais de tributos estaduais investigar a existência de heranças e doações sujeitas ao ITCD, podendo, para esse fim, solicitar o exame de livros e informações dos cartórios e demais repartições. Artigo 31. O reconhecimento de não incidência ou isenção do ITCD será apurado em processo mediante requerimento do interessado à autoridade fazendária, na forma, prazo e condições previstos em regulamento e na legislação complementar. Artigo 32. Compete à Procuradoria-Geral do Estado intervir e ser ouvida nos inventários, arrolamentos e outros feitos processados nesse Estado, no interesse da arrecadação do ITCD, zelando pela sua regularidade. Artigo 33. Presumem-se verdadeiras as informações prestadas por meio eletrônico ou magnético à Secretaria de Estado de Fazenda, pelo contribuinte ou, em seu nome, por terceiro por ele credenciado junto à mesma, nos termos da legislação complementar. Parágrafo único. Disposto no caput, aplica-se também às informações prestadas por meio eletrônico ou magnético à Secretaria de Estado de Fazenda por terceiros sujeitos à prestação de informações ao fisco, em conformidade com a legislação tributária. Artigo 33-A. Presumem-se também verdadeiros os dados e informações contidos nos bancos de dados da Secretaria de Estado de Fazenda, bem como as informações constantes de documentos gerados por sistemas, programas ou aplicativos, decorrente de processamento eletrônico de dados. Parágrafo 1º. As informações e documentos a que se refere o caput servirão como prova na constituição do crédito tributário para exigência de ITCD e ou penalidades por descumprimento de obrigação relativa ao tributo, mediante a lavratura de notificação auto de infração ou expedição de aviso de cobrança, conforme disposto em legislação específica. Parágrafo 2º. Nas hipóteses tratadas neste artigo, incumbe ao fisco promover o saneamento das informações mediante etapa pré-existente à lavratura da NAI ou a expedição de aviso de cobrança na forma disciplinada em legislação específica. Parágrafo 3º. Para fim do disposto nesse artigo, os documentos gerados na forma prevista no caput deverão conter a identificação da unidade fazendária responsável por sua emissão, dispensada a posição de assinatura ou de chancela mecânica ou eletrônica. Capítulo 12. Da restituição de indébito. Artigo 34.
Além das hipóteses previstas nesta lei, fica assegurada a restituição das quantias recolhidas indevidamente aos cofres públicos, no todo ou em parte, àqueles que comprovarem o indébito, conforme dispuser o regulamento. Artigo 35. No caso de aparecimento do ausente, fica assegurada a restituição do imposto recolhido pela sucessão provisória. Artigo 36. Será também restituído o imposto recolhido se declarado por decisão judicial passada em julgado, nulo o ato ou contrato respectivo. Capítulo 13. Do processo de parcelamento. Artigo 37. Respeitado o disposto nesta lei, bem como limite de até 36 parcelas, os créditos tributários referentes ao ITCD, constituídos ou não, inscritos em dívida ou não, poderão ser objeto de parcelamento, observado o disposto no regulamento desta lei em legislação complementar. Parágrafo único. Enquanto não quitado integralmente o parcelamento previsto no caput deste artigo, não poderão ser praticados os atos de registro de propriedade pertinentes. Capítulo 14. Das disposições transitórias. Artigo 38. Os créditos tributários constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, referentes a fatos geradores do ITCD, ocorridos até a data da publicação desta lei, poderão ser pagos com redução de 70% do valor dos juros de mora, da multa ou penalidade. Parágrafo único. Fica a Secretaria de Estado de Fazenda e a Procuradoria-Geral do Estado autorizadas a editar os atos necessários ao cumprimento do disposto neste artigo, no âmbito de sua competência. Capítulo 15. Das disposições finais. Artigo 39. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2003. Artigo 40. Revogam-se as disposições em contrário, em especial da Lei 6.893, de 10 de junho de 1997. Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 18 de dezembro de 2002, ano da Independência 181, ano da República 114. Pessoal, com isso nós encerramos a lei do ITCD, Imposto sobre a Transmissão, Causa-Morte e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, no Estado do Mato Grosso. Parceria Professor Wilson Cortez e SOS Curso. Fiquem com Deus e bons estudos.